Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Meu desejo é que cada mensagem aqui deste canal sirva de edificação e bênção para a sua vida. Aliás, não só para a sua vida, mas de muitas outras pessoas que você pode influenciar, enviando as mensagens e também a dica aqui do canal. Você pode começar fazendo a sua inscrição. Também clique em notificações e acione o sininho. Com isso, todas as vezes que tiver um conteúdo novo aqui no canal, você será imediatamente notificado. Que Deus te abençoe e que você possa, cada dia mais, crescer em graça e em sabedoria na presença de Jesus. Lucas capítulo 5, verso de número 12, diz assim: num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus o instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, ordenou. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais, e grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. O ministério público de Jesus é uma das coisas mais fascinantes de se ler nas Escrituras. De tempo em tempo eu recebo perguntas por redes sociais, o que é uma prática muito útil, quando bem utilizada, para buscar resolver ou atender dúvidas de pessoas quanto ao que ler na Bíblia. Por exemplo, sou novo convertido, pastor. Estou na igreja há pouco tempo. Começo a ler a Bíblia por onde? Normalmente, quando eu tenho essa oportunidade, eu digo sempre a mesma coisa, eu digo, comece pelos evangelhos. Não tem como você dizer que é seguidor de Jesus, se você não conhece o evangelho de Jesus, o que ele fez, os seus milagres. E é lindo quando você vai lendo a beleza dos detalhes, dos encontros que Jesus teve com uma variedade imensa de pessoas. Jesus, ele ministrou em todas as classes diferentes que você pode imaginar durante o seu período. Do mais pobre ao mais rico. De pessoas com problemas de alma e outras com problemas físicos no corpo. E os detalhes do ministério de Jesus trazem uma riqueza tremenda sobre quem ele é, sobre o seu poder, sobre a sua graça, sobre o seu amor, sobre a sua compaixão. E é tudo feito de uma forma muito intensa, porque não é muito tempo. Nós continuamos pregando, falando e anunciando, feitos de um homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que andou pela face da terra por não mais do que 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, o ministério de Jesus toma uma proporção imensa. E ele não percorre grandes distâncias. A maior distância que Jesus percorrera era entre Galiléia e Jerusalém. O que não é lá essas coisas. Mas a intensidade com aquilo que Jesus viveu a sua vida e se preocupava em cumprir a vontade do Pai, se torna interesse de multidões. Aqui nesse texto nós nos deparamos com mais um desses que foram alcançados pela graça de Jesus. Era o início do ministério. Os versículos que antecedem o texto que lemos
o momento onde Jesus está chamando os seus primeiros discípulos. A pesca maravilhosa, onde no barco daquele que ainda era conhecido apenas como Simão, é onde acontece a pesca maravilhosa. E ali Jesus chama Pedro, seu irmão, e outros para serem seus seguidores, porque ele faria deles mais do que pescador de peixes, mas pescadores de homens. Tudo muito recente, tudo muito novo. E nesse período em que nós estamos vivendo, essa semana, que é a semana chamada de Semana Santa, Semana da Paixão, nós quase que imediatamente, pelo menos espero que assim seja, somos levados a refletir sobre o propósito do ministério de Jesus e o seu ápice, que é a sua morte e ressurreição. Sexta-feira, aliás, eu quero convidar você que puder estar, tradicionalmente, toda sexta-feira, 10 da manhã, a toda sexta santa, obviamente. Toda sexta-feira santa de todo o ano, 10 da manhã, vai acontecer aqui nessa igreja, chamado de culto das 7 palavras. Eu vou estar pregando, outros pastores, vai ser um tempo de adoração, porque é o ápice, é a data mais importante do nosso calendário cristão, que é a crucificação e a ressurreição do domingo, que acontecerá uma celebração para nós aqui, com musical, que vai acontecer no sábado, representação no domingo. Nesse tempo, nós refletimos sobre o que Jesus veio fazer e o que Ele continua fazendo. Jesus continua à procura de pessoas presas pelos seus flagelos, pelos seus problemas, pelas suas culpas, pelos seus pecados. Esse texto, ele tem um sentido duplo. Ele trata de um problema social, que era uma enfermidade que na época não havia nenhuma esperança de cura. Pelo contrário, uma vez alguém diagnosticado com a doença, ele era totalmente impedido de viver em sociedade. A lepra era a marca da maldição. A lepra na Bíblia, ela é uma imagem do pecado. E aqui está Jesus num povoado, aonde ele encontra um homem exatamente nesse estado. Primeiro porque a gente vê o detalhe do texto sobre a observação de que é Jesus quem o encontra. É Jesus quem nos encontra. Não somos nós quem encontramos Jesus. É Ele quem nos encontra. A palavra de Deus diz que Ele está à procura das ovelhas perdidas. Jesus está à nossa procura. Jesus está à sua procura. E é interessante que Jesus está à procura de quem está ferido, quem está em condenação, quem está debaixo da ação do pecado, da lepra, aqueles que ninguém quer encontrar. Jesus está à procura. A lepra considerava uma pessoa leprosa como intocável, impuro. Ninguém queria chegar perto daquele condenado. Jesus está à procura do condenado. Jesus está literalmente à procura daqueles que ninguém se importa. E que bom é que Jesus está à nossa procura. A lepra, ela era contagiosa. É por isso que uma pessoa leprosa, ela era impedida de conviver em lugares públicos, porque ela contaminava e contagiava. Como eu disse, a lepra é uma simbologia de pecado, assim como o pecado também ele contamina. O pecado ele contamina não só o seu coração, mas ele também contamina aqueles que estão perto de quem vive no pecado. Quando nós vivemos num meio onde o pecado domina, nós somos quase que abraçados pela enfermidade que ele produz. Ele é contagioso, ele é destruidor.
Há um texto em Josué capítulo 6, logo depois que as muralhas de Jericó vêm ao chão, aonde Deus dá uma ordem para que nada fosse tomado para si do que era tido como despojo, que eram as riquezas de uma batalha conquistada, senão para serem ofertadas à casa do Senhor. Mas um homem chamado Acã, ele esconde uma capa babilônica, alguns ciclos de prata, debaixo da sua tenda, símbolo do pecado, da desobediência. E a Bíblia diz que depois que descobre-se que o pecado havia encontrado espaço na casa de Acã, todos são colocados para fora, ele, sua família, até mesmo seus animais, porque o pecado, ele não só afeta a vida daquele que o comete, ele também prejudica quem anda perto do pecador. Talvez você conheça histórias de pessoas que, por terem escolhido viver no pecado, destruíram casas inteiras. Há famílias, há casamentos, há grandes empresas e até estruturas, infelizmente até igrejas, que por conta de uma decisão de viver em desobediência, trouxeram vergonha não só sobre si, mas sobre aqueles que estavam debaixo da influência de quem pecou. O pecado, ele tem o poder de espalhar por todas as áreas do corpo, assim como a lepra. A lepra, ela não começa no corpo todo, ela começa numa área, mas ela vai tomando todos os tecidos do corpo. Normalmente a lepra, ela se desencadeia nas partes mais moles do corpo. Às vezes é uma manchinha branca que vai gerando insensibilidade, e assim o era, e de repente aquilo começa a se espalhar por todo o corpo. Porque o pecado, quando não é tratado e extirpado, é isso que ele continua produzindo. Bem, essa era a realidade deste homem. Um homem que nós não sabemos quando começou, mas olha o que a Bíblia diz no verso de número 12, por gentileza. Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Não é que ele tinha algumas manchinhas de lepra. Começou com manchinhas. Começa com pequenos sintomas. Começa com pequenas manchas. Mas assim como a lepra, o pecado tem o objetivo de destruir completamente. De repente esse homem está coberto de lepra. É por isso que quando uma pessoa descobre algum tipo de anomalia, algum tipo de célula enferma, há uma abordagem médica de extrema segurança. Por exemplo, quando há um tumor em que se descobre de que ele é um tumor maligno, em que a incisão para retirada daquele tecido não é só sobre a área enferma. A medicina, se tiver algum médico aqui, tem a liberdade para me corrigir, normalmente você tira aquilo que eles chamam de área de segurança. Nós vivemos isso em casa, e meu pai, para quem não sabe, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, ele descobriu que estava com um caroço na coxa esquerda. E a princípio parecia algo simples, parecia algo sem nenhuma preocupação. Tirou-se um pedaço e descobriu-se então de que era um câncer. Era um câncer de Merkel, se não me falha a memória, que cresce nos tecidos moles e principalmente nos músculos. E o médico diz: precisa operar. E meu pai, até hoje, ele tem, tiraram dele acho que meio quilo de picanha. O caroço era desse tamanho. O pedaço que é arrancado da perna foi desse. Até hoje ele tem uma depressão profunda na perna. Porque se você não tira aquilo que está gerando destruição e morte, a tendência é tomar o corpo todo. É por isso que com o pecado não se brinca.
O pecado tem um poder de destruição e cobrir todas as áreas da vida de uma pessoa, de que ela, às vezes, brinca com fogo. Esse homem, quando Jesus o encontra, ele está coberto de lepra. Mas o que me chama a atenção nesse ministério maravilhoso de Jesus, é que Jesus não desiste, nem mesmo daqueles que estão cobertos de lepra. Aqueles que dizem, não tem mais jeito. A medicina às vezes diz, saiu do nosso controle. Não há mais o que fazer. A doença agora são apenas tratamentos paliativos, cobertos de uma enfermidade mortal. Mas mais mortal do que uma enfermidade é o pecado. Mas Jesus continua encontrando, mesmo aqueles que estão cobertos de lepra, cobertos de pecado. Pastor, o senhor não sabe o que eu fiz? Não sobrou nada. O pecado veio avassalador sobre a minha vida, causando destruição. Destruiu minha casa, destruiu minha honra, destruiu minha família, destruiu meu trabalho, destruiu tudo. Não sobrou nada. Bem, hoje Jesus nos ensina nesse texto, de que não importa a dimensão do problema, Ele não desiste de nós. Coberto de lepra. Quando um homem desesperado e abandonado por todos, eu já ouvi de pais falarem sobre seus filhos, isso aí não tem mais jeito, pastor, eu já desisti, isso não tem mais salvação. Tem pessoas que às vezes se referem a quadros de extrema dificuldade e problema sobre um casamento, sobre a sua própria vida, dizendo, não há mais o que fazer, não tem salvação mais. Bem, isso é até Jesus nos encontrar. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa quanto você esteja coberto de pecado, Jesus faz com que a graça dele seja ainda maior. Aqui está esse homem, leproso, coberto de lepra, e Jesus o encontra. Quando Jesus o encontra, esse encontro gera uma reação do homem. Porque veja, Jesus está à procura do enfermo, do doente de alma, naquele em que o pecado tem causado uma dilaceração absurda. Quem sabe você chegou aqui, ou você está online, nos acompanhando em algum lugar, e o seu estado é, eu estou coberto, pastor, não há esperança. Bem, Jesus te encontrou aqui. Jesus hoje vê a sua dor, debaixo daquilo que você tenta se esconder, como Naamã, o oficial do rei da Síria, leproso, se escondia debaixo da sua bela farda. Você tenta se esconder, porque o pecado produziu grandes feridas em você. Bem, Jesus vê além do seu disfarce. Jesus vê além daquilo que você quer que as pessoas vejam. Jesus vê. Mas olha o que muda a história desse homem. Não é apenas o interesse de Jesus nele, mas a Bíblia diz que esse homem, quando viu Jesus, Jesus o encontra. Mas ele vê Jesus. Hoje à noite, Jesus nos encontra. Mas tudo vai depender da maneira como você reage a esse encontro. Tem pessoas que vêm e dizem, bem, Jesus não se importa. Sinto, mas isso não é verdade. Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que através do seu sacrifício na cruz, você fosse alcançado. Se há alguém que se importa com você, é Jesus Cristo. É por isso que Ele não desistiu de você. Mesmo quando todos os outros desistiram, Jesus não desistiu de você. Mesmo quando os outros te abandonaram, te deixaram sozinhos, não acreditam de que há esperança, isso aí não tem mais jeito, Jesus continua acreditando. Mas às vezes
nós perdemos a esperança, até mesmo naquilo que Deus tem o poder de fazer por nós. Deus fala numa noite como essa, você canta, levanta suas mãos, você declarou cânticos lindos sobre o poder de Deus, sobre o que Ele pode realizar. Mas o que muda a realidade desse homem é que nesse encontro há uma reação por parte do leproso. A Bíblia diz de que com amor eterno Ele nos amou, mas foi com a sua bondade que Ele nos atraiu. Jesus nos atrai para Ele. Quem sabe o olhar deste homem, aliás, o olhar que este homem recebeu de Jesus, é um olhar que ele já não via há muito tempo. O olhar dos outros que passavam por leprosos, e normalmente o olhar daqueles que olham para as pessoas que estão passando por estado de miséria, de pecado, é um olhar de condenação. Havia um leproso, esse cara, eu já falei, não anda nem com ele. Se te virem com ele, vão falar mal de você, hein? Bem, Jesus era conhecido como amigo dos pecadores. Jesus não se importa com o que vão dizer a respeito dele. Jesus não está preocupado com a opinião pública. Jesus está preocupado com a sua alma. Jesus olha para aquele homem. E quem sabe o olhar, e eu creio que assim foi, o olhar de Jesus para aquele leproso foi um olhar que ele já não conhecia ou nunca havia visto em toda a sua vida. E o olhar de Jesus para ele produziu da parte dele uma troca de olhares. Jesus o encontra, mas ele também encontra Jesus. E quando ele vê Jesus, a Bíblia diz que ele vai até Jesus. E aqui nós começamos a ver de que há uma necessidade de correlação dos dois lados. Uma ação de Deus, mas uma reação do homem. Uma ação de Deus com misericórdia e graça, mas uma reação da nossa parte. A Bíblia diz que quando este homem vê Jesus, ele se prostra. Veja, a ordem da sociedade na época era de que o leproso não podia se aproximar de lugares públicos. Mas esse leproso acha que vale a pena. Esse leproso acha que vale o risco. E a Bíblia diz de que ele se prostra com o rosto em terra. E muito provavelmente essa proximidade de Jesus com o homem gera uma certa reação de julgamento das pessoas. Sabe qual é o problema? Às vezes nós ficamos preocupados com o que as pessoas vão dizer e pensar, se nós realmente nos prostrarmos diante de Deus. Tem pessoas que ficam preocupadas, o que vão dizer? A minha família vai me julgar. Agora vão dizer que eu sou crente. Agora vai dizer que eu perdi a cabeça. Onde já se viu, ele está indo na igreja. E nós preferimos continuar cobertos de lepra do que enfrentar o preconceito e o pré-julgamento dos outros. Esse leproso me ensina de que ele não está preocupado com o que os outros dizem, até porque quem fala muito de você e nunca te ajudou, na realidade não está preocupado com você. Tem muita gente que só gosta de falar da gente, mas não faz nada para ajudar a gente. Tem muita gente que só quer apontar o dedo, mas nunca quer estender a mão. Ela está sempre pronta para te julgar, mas nunca para te defender. Jesus, nesse encontro, encontra um homem disposto a romper com as regras. Ele quebra os rótulos. Ele não está preocupado. Enfim, ele vai, ele ousa. Meu irmão, para você viver um milagre na sua vida, você precisa aprender a ousar sair da sua zona de conforto. Ele sai. Ele vai até Jesus. Ele entra num povoado. Veja, a Bíblia diz que Jesus estava num povoado. Isso quer dizer que estava cheio de povoado. Vem exatamente da palavra que é um lugar com povo. Tinha gente.
Os leprosos não podiam estar onde tinha gente, mas ele vai. Ele quebra os rótulos, os protocolos. Ele diz: eu vou. E ele se prostra. E mais do que isso, ele ousa falar com Jesus. Ele suplica. Quando ele suplica, a súplica dele é uma. Ele diz: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, eu vou ficar limpo. E talvez nessa palavra deste homem, nós descobrimos o desejo explícito do coração de Deus para conosco. Você já tentou descobrir o que Deus quer para você? De todas as perguntas que talvez alguém tenha dúvida em saber o que é que Deus quer para a minha vida? Será que Deus quer me abençoar? Será que Deus quer? Bem, aqui o texto expõe claramente, aliás, não são interpretações, na realidade é uma expressão direta que vem da boca do próprio Deus. Jesus vem e disse: eu quero. Eu quero. Aliás, foi exatamente isso que eu vim fazer. Eu vim destruir as obras do diabo. Eu vim para libertar você das cadeias que te prendem. Eu vim curar você de toda a aflição produzida pelo pecado. Eu quero. Jesus quer. Não há ninguém que queira mais ver a sua vida abençoada do que Jesus Cristo. Não há ninguém que queira ver mais a sua vida transformada, liberta, restaurada, livre de todo jugo de escravidão produzido pelo pecado do que Jesus Cristo. Ele vai até Jesus e diz: ah, se o Senhor quiser. Ah, se o Senhor quiser. Bem, Jesus disse: eu quero, mas mais do que dizer que Ele quer, antes disso há uma ação de Deus, que ela é impensável. Impensável para o leproso, e impensável e inaceitável para quem estava perto. A Bíblia diz que Jesus estende a mão. Tocar num leproso fazia daquele que o tocou leproso também. Se você tocasse em algum lugar impuro, imundo, por várias leis que a Bíblia apresenta como sendo orientações da época de Moisés, fazia com aquele que tocasse nessas áreas impuro também. Mas Jesus é o único que toca o leproso. E ele não fica leproso. Ele faz do leproso igual ele é. Jesus restaura a vida com a sua vida. Ele está dizendo: o pecado não tem domínio sobre mim. Eu tenho domínio sobre o pecado. Não é a lepra que me contamina, é eu que te limpo da lepra. A Bíblia diz que Jesus estende a mão e o toca. Você imagina o olhar de quem está perto? Como assim? Como esse cara está vindo na igreja? Como pode? Pastor, você não conhece a capivara dele? Se puxar a capivara, pastor, isso aí, meu Deus do céu, a ficha é extensa. Jesus continua surpreendendo a multidão. Jesus continua estendendo a mão e tocando no impuro. Jesus continua mudando realidades. A Bíblia diz que quando Jesus estende a mão e diz: eu quero, seja curado, fique limpo. Olha o que diz o verso 13, por gentileza. No mesmo instante,
Veja, se ele estava coberto de lepra, é porque isso era visivelmente notado. Ninguém ia dizer que uma pessoa estava coberta de lepra se houvesse apenas algumas áreas imperceptíveis. Coberto. Mas quando Jesus toca nele e faz com que a vontade de Deus se cumpra, para libertá-lo e limpá-lo de todo o pecado, a Bíblia diz que no mesmo instante a lepra desapareceu à vista de todos. Jesus continua fazendo o mesmo com o nosso pecado. Ainda que os teus pecados sejam como a escarlata, eu os farei mais alvos do que a neve. Jesus tem o poder alvejante, mais poderoso do que Vanish Power. Sabe aquele Vanish, que quando cai aquela molho de macarrão, e você fala, agora não vai, você deixa no Vanish, você joga água sanitária, põe cloro, ora sobre a roupa, Senhor, essa eu não terminei de pagar, meu pai. Ainda falta 3 parcelas. Ô Jesus, o cartão da Renner vai chegar, ajuda a gente. Ô Pai, Senhor, Riachuelo, me liberta. E você está ali, e você... Não importa o tamanho da mancha, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Coberto, limpo. No mesmo instante. Entrou aqui, ouviu essa palavra, em condenação, coberto de lepra, debaixo de acusação, com seus erros, porque veja, o leproso aqui não vem com a história de coitadinho. O problema é que muitas pessoas se aproximam de Jesus com explicações. Olha, uma vida impiedosa, tanta gente para ficar doente, justo eu. Olha, pastor, Jesus, sabe como é que é? Não é que eu sou pecador, mas às vezes eu não consigo. Ele apenas vem e diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar e eu ficarei limpo. Imediatamente, no mesmo instante, quando Jesus toca na sua vida, no mesmo instante, você é limpo. Esse é o mistério da graça de Deus. Você pode ter entrado aqui o mais vil e terrível de todos os pecadores, mas Jesus te encontrou. E se você vier e se prostrar diante dele, dizer, Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. E o sangue de Cristo Jesus vem sobre a sua vida. E é algo tão precioso, tão maravilhoso, tão impactante, de que quando você ora, confessa os seus pecados e pede por misericórdia e graça, a Bíblia diz que dos nossos pecados, nem sequer ele se lembra mais. Você sai daqui liberto. Você entra condenado, cheio de algemas, sem esperança, sem futuro, sem nenhuma alegria, mas sai transformado, com um sorriso limpo. A Bíblia diz que quando ele é curado, Jesus diz para ele, olha, apresente-se ao sacerdote, porque Jesus está preocupado com o testemunho dele. Jesus vai mostrar para o sacerdote. Sabe por quê? Você sabe quem considerava alguém impuro e dizia você? Era o sacerdote. Quando alguém começava a ter alguma mancha de lepra, a lei dizia que era o sacerdote responsável pelo povoado, pela região, é quem olhava, observava e dizia, você agora é impuro, você não pode mais viver, você está debaixo de condenação. Jesus está dizendo,
volta para aquele que disse que não havia saída para você e mostra o que Jesus fez por você. Sabe o que Deus quer fazer na sua vida hoje à noite? Jesus quer transformar a sua história de tal maneira para que você saia daqui e possa se desfilar, se assim a gente pode chamar, nos lugares aonde pessoas diziam: não tem saída para você, não tem jeito, não há mais salvação, esse casamento está falido, não há mais o que fazer. Se diz: volta lá, para aqueles que disseram que você estava perdido e condenado, e mostra o que Deus fez por você, porque vai servir de testemunho. O que Deus quer fazer da sua vida não é uma história de tristeza e lamento. O que Jesus quer fazer na sua vida é um testemunho para a glória do Deus Pai. Esse homem não se contém. As notícias a respeito dele se espalharam. Afinal de contas, quem é que consegue controlar as notícias sobre alguém que não tinha esperança e de repente se vê limpo, trazido de volta para casa? A lepra não deixava com que você viver sem família. Agora ele volta para casa. Agora ele abraça os filhos. Agora ele anda de cabeça erguida. Jesus hoje quer restaurar a sua alegria, o seu valor, a sua honra. Ele hoje nos encontra aqui. Ele estende a mão. Ele só quer saber se você está disposto a dizer: se o Senhor quiser. E Ele quer. Você sairá daqui transformado, liberto, sarado, e servirá de testemunho. Você vai poder mostrar com a sua própria vida para aqueles que disseram que você estava perdido, que Jesus pode mudar a história de qualquer pessoa, inclusive a minha. Paulo diz: dos pecadores eu era o principal, até que a graça de Deus me encontrou. Jesus pode pegar o mais leproso, pecador de todos os homens, e usá-lo de maneira poderosa e tremenda para o louvor da sua glória.